não era favorável ao propósito que ele tinha para a vida dele. Talvez nós podemos dizer que o local onde ele estava talvez fosse tão pequeno para o nível de bênção que Deus queria trazer para a vida dele. Podemos talvez olhar as coisas deste jeito. Não importa. O importante é entendermos que Deus ordena a ele a sair. Deus diz para Abraão sair de sua parentela, de sua casa e de seus pais, da casa dos seus pais, para um lugar que ele não tinha dito qual era. Somente diz: eu vou te indicar. Com isso, o que eu percebo? Naquele momento, a urgência não era o saber para onde você vai, mas sair. Muitas vezes nós vivemos situações do gênero em que você é forçado a fazer algo mesmo sem saber a posterior o que você fará. Ouvimos aqui a nossa irmã a dizer que por regra a corrupção estabeleceu uma espécie de uma lei obrigatória em que quem não participa dessa máquina da corrupção não consegue adquirir a carta de condução. E ela desafiou dizendo: eu não vou pagar. Mas não sabia quais seriam as consequências lá. E para ela não era importante o que viria depois. O importante era não pagar naquele momento. Então, com essa história, nós também podemos tirar esta lição. Abraão talvez percebeu pela forma como o Senhor lhe aborda que não precisou questionar. Deus só disse: sai destes lugares e vai para um lugar que eu te vou indicar. Ah, mas vou para onde? Com todas as minhas trouxas, para onde irei? Abraão não fez essas todas as questões. Abraão simplesmente pôs-se a obedecer a Deus. Porque muitas vezes tantas questões podem em algum momento comprometer aquilo que é o propósito que se pretende na vida de alguém. Então, esta foi a ordem expressa de Deus. Esses lugares onde Deus manda o homem ir, nós encontramos que são lugares, ou sair, perdão, os lugares todos onde Deus mandou Abraão sair, eu percebi que são lugares onde ocorre a influência na vida do homem. São lugares onde o homem de tudo é influenciado. Por quê? Porque é como se Deus estivesse a dizer ao Abraão que a sua zona, ou os sítios onde você encontra-se inseridos, exercem uma espécie de influência que não é favorável para aquilo que eu quero para si, ou para aquilo que eu quero realizar na tua vida ou através da sua vida. Então é como se Deus estivesse a dizer: você tem que sair dessas zonas todas de influência para que eu possa exercer a minha influência sobre a tua vida. Aleluia. Então Deus estava, a partir daquele momento, a querer ser a influência na vida dele. Por isso que o Senhor queria que ele saísse, para que não houvesse choque de influências. Aleluia. Aleluia. Então Abraão tinha que sair da sua zona de influência. A terra, ela podemos dizer, é a geografia, é o lugar onde Abraão estava, é a zona, vamos dizer, a zona, sim, é a zona, a terra representa a zona, e dentro da geografia nós encontramos vivências comuns a cada lugar. Na China, o estilo de vida, os costumes e hábitos não são os mesmos que aqui em Moçambique, e também não são os mesmos que a Rússia, também não são os mesmos que os costumes e hábitos dos Estados Unidos. Então entendemos que cada zona, cada região, cada lugar geograficamente falado exerce um certo tipo de influência na vida de alguém. Então Deus está dizendo: saia desta zona.
certa forma de exercer influência. Então podemos entender aqui como uma sociedade. Numa sociedade há influências. Dentro de uma sociedade há influências. É comum você ir para uma região onde toda uma sociedade, por exemplo, vou dar um exemplo muito básico. Vai para a Índia. Quando você vai à Índia, quando você vê boi, você é moçambicano, quando vê boi, você vê mão de vaca dobrada, você vê carne, você vê comida, mas eles, quando vê boi, vê um Deus. É ou não é? E isso é comum em toda a Índia. Mas aqui em Moçambique, eu caio, e caio é uma parte mais importante, e te pino, nem mais anda, não te comete, e pega café feijoada. Não se desperdiça nada. Percebe? Então, por quê? Porque a terra tem este poder de exercer influência na vida de alguém. Então Deus vai dizer: sai primeiro da sua terra. Você tem hábitos e costumes de um moçambicano. Você tem uma forma de pensar de um moçambicano. É por isso, aquilo que é normal e comum para o ocidental não é normal e muito menos comum para ti como moçambicano ou como africano. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Você vai ver, por exemplo, bandas americanas, essas bandas que nos abençoam, fazem shows com blusas de fila. Você viu subir aqui? Está escandalizado com isso lá. É ou não é? Porque para nós não é comum. Lá nos Estados Unidos é normal. A minha irmã é o chegou a Chica. Ela não é o Chico, todas as mentes estarão escandalizadas. Não. Aquilo ali é falta de temor. Mas para lá não tem nada a ver com temor. A terra tem este poder. Aleluia. Outro fator também que nós encontramos é a parentela, que é a nossa família. E dentro das famílias encontramos também vivências que são comuns em cada tipo de família. O que é normal nos Monhanes pode não ser normal nos Zunguses. O que pode, ok? Nos Cipais, nos Coças não pode. O que pode nos Intimanes, Cacoça, Jutize. Tanto que muitas vezes você encontra até nas famílias a dizerem, a baterem com Deus, mas lá de Cacoça e Chone. Não é assim como acontece? Porque existem hábitos, costumes daquela família que são comuns. E Deus está dizendo a Abraão: eu não quero naquilo que tenho para ti, ou que quero começar na tua vida, que os hábitos e os costumes dos citóis interfiram. Ok? É como se Deus estivesse a dizer: os costumes e hábitos, aquilo que você vem aprendendo dos citóis, ou na sua terra, na sua zona de nascimento, exerçam qualquer tipo de dificuldade, barreiras para aquilo que eu estou pretendendo começar na tua vida. Eu tenho uma nova história para a tua vida, mas há um contexto geográfico, há um contexto familiar que pode interferir. Por isso, sai. Aleluia. Sai. Aleluia. Sai. Aleluia. Aleluia. Sai. É isso que Deus está dizendo. Então, as famílias são vastas e cada uma tem seu modo de viver. Deus não queria que Abraão dissesse: não é assim na minha família, eu não aprendi assim na minha terra, eu não aprendi assim dos meus familiares. Abraão vai dizer: go out, vai, Senhor, diz, sai. Por isso que foi uma ordem, não foi um conselho, não foi uma advertência, foi uma ordem expressa, porque Deus estava determinado a fazer
Ok? De Abraão, o pai das muitas nações. Aleluia. Glória Por isso que ele vai dizer, sai. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória. Então, sempre temos que entender as coisas nessa perspectiva. Os pais, na casa dos pais, a casa dos nossos pais, é onde nós nascemos e nos desenvolvemos como pessoas. É onde recebemos lições. É onde começa a nossa influência. Na casa dos nossos pais. É onde começa a nossa influência. Mas algo interessante é que a influência começa na geografia, que trabalha nossos parentes, que através de nossos pais fazem chegar essa influência a nós. Vocês vão ver isso. Numa das passagens, o Senhor, quando depois de tirar o povo de lá, há uma ordem que Deus deu aos judeus, que eles deviam passar aqueles feitos, aquelas realizações para gerações e gerações. É por isso que até hoje, você encontra judeus que guardam a lei, você encontra judeus que se abstêm de tanta coisa, porque eles fizeram passar aqueles ensinamentos de geração a geração. Países que são organizados, os governos até lutam para que o estrangeiro não interfira na cultura, nos hábitos dos seus países. É ou não é? Países sérios. Não falo de países como Moçambique. Países sérios até determinam o que deve ser transmitido nas suas televisões locais. Há países onde dizem Record não queremos, Band não queremos, não queremos, porque pode trazer algo estranho para a nossa sociedade. E nós, como sociedade, temos nossa forma de ver, de entender o mundo. Isso acontece. Há países que até mesmo os aparelhos celulares, eles dizem, estamos abertos, mas eles condicionam os aplicativos que podem ser permitidos naquele país ou não. Só agora que eu estou a falar no Congresso dos Estados Unidos, estava a discutir a questão do TikTok. Tem discussão. É Moçambique. MIG 33, Guiana. Facebook, Guiana. Twitter, Guiana. Instagram, Guiana. Telegram, tudo entra. E você vê, a nossa sociedade já não tem identidade. Nós, como povo moçambicano, aí é a identidade. Por quê? Então, tanta coisa que nós já estamos numa confusão de identidade. Antigamente, eu lembro, uma mulher lokati kalutisa kaumbangu nansi kepesa na mulanza likapulana liamarare, mas hoje em dia não. E essas coisas estão entrando até na igreja. Você encontra uma irmã do louvor, santa, toda santa, Shilema Kantule, loka fama shua shikwe, tem que kama yemelena, aleluia, na casa, wasi, shilo, tchau. Por quê? Toda hora tem que assistir makamu. Yanga chama moça venil. Yanga lava cabo bonito. Mas a própria consciência diz que homens já não deixou velha. A gente que prestara. E depois ali em frente, enquanto os irmãos estão lá, a chumaila é a tua cara. A louvor da matimba, zaca tem que se mulo. Tudo confusão. Tudo confusão. Por quê? Porque nós selecionamos. Não temos uma identidade como um povo. Nós como um povo não temos identidade.
falando de mulher moçambicana, africana, já não se vê completa quando não tem mulher cabelo de branco. Já chacala com uma sacana de beleza natural. Bolo já comigo aí se aqui. Menina Nicola na terça com essa doa salão acho que era sim. Jorge nem se aqui já me coro não acho que até no canto que ela gira. Nada contra, eu estou a dizer, estou a falar de coisas que acontecem. Nicola na terça com Rubiana, que é uma empresa de tintas, mas hoje em dia a cabeça de alguém pode ser Rubiana preto, vermelho, castanho, cor-de-rosa, na cabeça de uma única pessoa. E é bonito, acho que você não está falando, olha só. E eu me pergunto, como sociedade, vamos parar aonde? Vamos chegar aonde? É por isso que Deus diz a Abraão, tua terra está cheia de coisas, e essas coisas aí vão me impedir de fazer cumprir meu propósito na tua vida. Por isso, saia disto. Deus diz, saia. Porque Deus quer levar ele para uma zona onde que a única influência será o próprio Deus. Virá do próprio Deus. E não podemos ser a mesma coisa. A variedade, a diversidade é Deus. Vocês lembram quando os homens tentaram contrariar o que Deus tinha estabelecido? Multipliquem-se, enche a terra. Porque Deus é Deus da diversidade, até da diversidade cultural. Ele tem a pirâmide e a encha. Deus disse, foi o que eu estabeleci? Não. Deus trouxe a confusão de línguas. Já lhe canela se hebreu, lhe canela se árabe, lhe canela se xangana, o alguma ele moço, o xiri ele acha fam. O quê? Muzama chega para na forma canela ninguém está falando na boa. Por isso que cada um está no seu canto, cada povo está no seu canto. O que devia acontecer? Um americano vir para Moçambique conhecer a cultura de Moçambique. Um moçambicano ir para os Estados Unidos conhecer a cultura dos Estados Unidos. Aqui em Moçambique, aqui, há uma coisa que acontece. Se um russo, um turco, se um brasileiro vem para aqui, em Moçambique todas as culturas estão aqui. Já nem precisa fazer muitas viagens. Aqui em Moçambique você encontra a cultura europeia, você encontra a cultura asiática, porque é como se fosse uma lixeira, tudo. Quando Deus quer começar um propósito, sempre vai te chamar a sair. Por causa do contexto em que ele te encontra. Abraão estava num contexto, inserido num contexto geográfico. Esse contexto geográfico exercia influência sobre a vida dele. E Deus não queria. Eu não sei quais eram os hábitos todos que os caldeus tinham. Mas Deus foi dizer, você papá, saia daí. O que eu quero começar na tua vida vai se concretizar a partir do momento que você sair. Há muita gente que Deus quer começar algo na vida deles, mas negam-se a sair. Não querem sair, recusam-se a sair. São teimosos em querer permanecer em hábitos, costumes, estilos de vida, ser inseridos num contexto familiar, sociedade, contexto de amizades que não contribuem para aquilo que Deus quer. Deus diz, sai desse círculo de amigos. Sai! Aleluia. Porque eu quero começar alguma coisa na tua vida. Então não há um começo sem um fim. Abraão tinha que começar um ciclo terminando um. 75 anos Abraão vivia em Arã,
era influenciado pelos arareses, não sei como é que se chama, os arareses, vivia os hábitos de Arão, mas Deus diz: eu quero entrar na tua vida, começar algo novo, e para isso acontecer, hábitos velhos devem ficar para trás, para que hábitos novos comecem na sua vida. É por isso que Deus vai dizer: sai da sua terra, sai da sua parentela, da sua família. Até levam isso para os lares que estão a começar. Não, na casa do meu pai era assim. Você transportou a casa do teu pai para a tua casa. Se teu pai gostar, embora minha esposa me viaje, aquela água que depende do galinho, é aquela que eu quero para banho. Mas minha irmã está ali, meu pai não gosta daquela água. Até reclamava em casa, não reclamava. Melhor que quem dera 12 homens chaleira planchando a mim. E está bem, mas meu pai não. Agora, lá eu era berrado por causa de carvão, por causa de energia. Meu pai até já escondia a chaleira, né? Chaleira elétrica escondia. Na minha casa, não. Não. Na minha casa, não. Quero água quente. Logo mais chegar de mato. Logo mais nada samandinho, aumenta a temperatura. Na minha casa. Estou na minha casa. Eu não tenho que chegar com água. Já papai não gosta nada. Papai, meu pai, minha mãe, com meu pai fazia assim, tua mãe fazia assim com o pai dele. Você com teu marido tem que fazer aquilo que se adequa aos gostos do teu marido. Para de levar gostos do teu pai, querer colocar sobre o teu marido. Saia disso aí. Sai. Menino culando na mamãe que está buscando na casa dela para o marido dela. Teu marido é marido de tua mãe. E aí começa a haver choques dentro de casa, começa a haver confusão, barulho. Os raios estão na saturareca. Mamãe, faquela o aca papai o, porque não está se adequar aqui. Cuidado, você tem que sair. Há coisas que você tem que abandonar. Tem pessoas que Deus tem um propósito promissor na vida deles, mas porque tem medo de sair da sombra dos pais. Sair da sombra dos pais não é fácil. Tem aqueles que mesmo o pai pode ser problemático, mas ele na sombra do pai se sente protegido. Mas em contrapartida, mulher não quer homem frouxo. A mulher não quer se esconder na sombra do teu pai. A mulher quer se esconder na tua sombra, homem. Casada, o olho não sombra da papai. Amor, vem para aqui. Mulher não quer isso aí. Mulher quer você ver. Acho ruim. Mulher, fica aqui. Eu estou aqui. É isso. Anda cateque, anda fluir. Por quê? Tarde é o quê? Tarde esta decisão. Sai. Deus quer dizer, sai da sua terra, sai da sua parentela e sai da casa dos teus pais. Tudo isso é zona de conforto para uma pessoa. É zona de conforto. Menino Conteca, unir-se num país diferente de Moçambique vai ser um desafio para mim. Eu vou ter que ser obrigado a me adaptar a uma nova realidade. Mas em Moçambique estou na minha zona de conforto. Em Moçambique eu posso me gerir e me virar sem nenhum problema. Mas eu quero ver você assim, a sobressair em outros lugares. Por isso o Senhor diz, sai da sua terra, da sua parentela, da sua família, para que um ciclo
comece e se inicie na vida de alguém, um ciclo tem que se encerrar. Encerra este ciclo vicioso de pecado, encerra esse ciclo vicioso de vícios, encerra esse ciclo vicioso de costumes que tardam o progresso que Deus quer trazer na tua vida. Por isso Deus diz: sai, sai. E vejam só, nós dizíamos aqui que Abraão não tinha nenhuma fama, mas quando ele encerrou o ciclo do Abraão e iniciou o ciclo do Abraão, até hoje nós falamos Abraão. Somos abençoados por causa do Abraão. Somos. Então o que está falhando? E Abraão foi mais ousado. Deus não lhe disse: sai da sua parentela para o sítio X. Disse: Natago comba, Natago xunga. Deus foi baixo a mapeamento. Mas chama mapeamento das colheitas aí, Nilance, siga-me. Mas não pode estar lá. Siga-me enquanto eu vou ver onde é que eu vou te instalar. Não perguntou, não questionou, não temeu, confiou. Confiou. Acha mesmo que o propósito de Deus vai se cumprir na tua vida enquanto você insiste com tudo isso? Acha? Não adianta sair da casa do Pai e continuar na zona que é responsável pelo pensamento que os nossos pais carregam. É o que eu estou aprendendo aqui. Porque Deus podia só dizer: sai da casa dos seus pais, continua na terra dos seus pais, mas na tua casa. Deus viu que os pais também, a forma de pensar que eles carregam, estão influenciados pela zona em que eles estão. Ele diz também: sai também da zona. Podia também insistir com laços com a família. A família também foi influenciada pela zona, pela bagaça. A bagaça vai em Tumbulu. Porque assim é normal, é natural lá em casa viver em Tumbulu. Percebe? Você pode sair da casa dos seus pais, mas em casa o Tumbuluco continua a ser a fonte de subsistência. Então Deus diz: sai da casa do teu pai, sai da casa onde o Tumbuluco que predomina nos seus pais causou isso. Sai de todo esse lugar para um novo ambiente, para um novo sítio, um novo lugar, com um novo environment, ambiente que vai propiciar as minhas bênçãos fluírem. Acho que um catequicílio não. Abraão, já assim como ele não tem que vai separar nada, porque já não estava sendo suficiente. O pasto já não estava dado. Abraão diz: vamos nos separar. A Ló escolhe uma parte de muito verde. Abraão fica com uma parte não muito desejável, mas porque Abraão estava dentro daquilo que é o propósito de Deus. O lugar seco teve que se tornar fértil para que Abraão, porque vem com uma vida de obediência, sem olhar para as consequências, Deus tinha que continuar a garantir o seu sustento. A Bíblia diz que aquele lugar ficou fértil. Cumpriu-se. Mas Abraão teve que fazer alguma coisa. Por isso o tema da minha mensagem é: Deus precisa fazer alguma coisa na sua vida, mas você precisa fazer algo primeiro. É sempre assim a Bíblia. Jesus, quando quis transformar água em vinho, o homem primeiro teve que encher os tambores. Os homens tiveram primeiro que os tambores. O cego Bartimeu primeiro teve que ser ele a dizer o que ele queria. Por que estás a me chamar? Deus quer fazer alguma coisa, mas primeiro quem deve fazer algo é você.
fazer. Acho que eu tenho que ir de casa. Chego a comer a casa dos seus pais. Irmão, não é leve lá. Você. Tem em casa dos pais. Vai cair. É Deus quem tem que fazer tudo isso. Te encontrar, te levar de um lugar para o outro. Não pode ser assim. Deus te manda, sai. Você tem que aceitar o chamado, ao convite, a ordem de Deus. Terminou um ciclo, começou um outro. Pode ver a profecia aqui. Você é profecia. Pode ver um grande levita ali. Não se sabe. Queridos, é assim como são as coisas de Deus. São assim. Talvez Abraão aceitou porque tinha posses, podia se virar no meio do caminho. Abraão tinha Deus, mano. Abraão já era rico, eu disse aqui logo no início, mas não era famoso. O que trouxe fama ao Abraão foi o seu Deus. Lembram que houve uma jornada que Abraão saiu com a sua senhora para o Egito. Depois chega lá, diz a madame, Deus mais começou a chorar. Portanto, disseram um problema. Logo em casa, ao chegarmos lá, diga: este é meu irmão. Vão perceber? É meu irmão. Chegou lá, de fato, apreciaram a senhora do Abraão e lhe tomaram. Mas quem resolveu o assunto do Abraão? Foi ele. O próprio papai lá de cima, lá, vamos vir agora o osso. O índice será de maca de escondo chaco. E macamo, já quem está começando a ser conhecido aí? É Abraão ou é o Deus do Abraão? É o Deus do Abraão que tornou Abraão grande. Que tornou Abraão grande. Estamos a ter medo do quê? Estamos a temer o quê? Em algum momento você vai ter que sair da barra da saia da mamãe. Mamãe, o que meu marido me faz? O que meu marido... A mãe que é sensata tem que dizer: o teu pai me fez até eu chegar aqui, minha filha, eu tive que suportar. Suporta você também. Mulheres Maria Queixinha, estamos família com a mamãe, não é? Estamos família com a mamãe. O teu passou como unir. E maravilha com a mamãe. Mamãe, ai nada, o que papai me faz? Mamãe, eu já estou a pensar em voltar. Ao gato lhe levantar, latica. Gerir homem não é fácil, gerir homem é difícil. Por isso que as mulheres são elogiadas, porque nos aguentar é difícil, irmãos. Não é fácil. Somos soldados. Gerir um soldado não é fácil. Não é fácil. Mas tua mãe geriu um soldado até a boca. O ele nada. Mamãe não há os 13 já não aqui. Há os 13 já não aqui. Por isso mamãe dá as coisas. Uma trombose. Porque vai gerir o chavone só. Vai gerir a chavone. Vai gerir a chavana. Vai gerir a chavantuculo. E você não te vai dizer que vai mula. Se somos tão ruins, há uma reunião, aonde não há ranzo com uma reunião. O homem não gosta de viver de reuniões. Não gosta. Sai dessas coisas todas. Sair. Enquanto não sair, você vai continuar neste ciclo. O propósito de Deus não se vai cumprir na tua vida. Deus queria fazer algo na vida de Abraão. Abraão precisou fazer algo. Moinho vai conhecer as combacheiras, combachipui. Só ainda acaba um ano, vou lhe um bonino. O ele nunca nem um bonão na zona.
Não bono na zona. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque não quer sair. Não quer sair. Quer continuar no ambiente de influências. Já agora me diga, você tem insistido em permanecer aí mesmo onde você está? O Aponeca, és ajudado? Em que nível estás? Em que nível estás? Vale a pena impedir Deus de te levar para um nível, mesmo que Deus queria te levar para continuar nesse nível aí? Que tal se você experimentasse ver o que Deus quer te mostrar lá onde diz que vai te mostrar? O que é que você viveria? Se não experimentar, também não sabemos. Abraão ousou, foi ousado e viveu, experimentou. Experimentou. Não é fácil. Deus tem que nos ajudar. Deus tem que nos ajudar. Você não quer sair desse namorado, chegou a desgraçar. Irmãos virtuosos, fervorosos, vamos chamar Chico, vamos comer de manhã, tarde, à noite, vai jejuar 4 vezes por semana. Ao agone, o trabalho se tanhule, Chico, saia desta relação crônica. Ampute isso aí da sua vida. Mais vale andar sem um pé a fluir as coisas da tua vida do que ter um pé não avançar, porque a dor está ali a te consumir, a te impedir de dar um passo. Ampute e siga. Ampute. Saia, deixa aí. Tsona makateko wena ku chava kusuka. Loko a chavila aquela, estava de carta de condução. Mas este colega que está dizendo que o teu Deus é terrível, não ia dizer isso aí. Hoje tem alguém que diz Deus da filosofia é terrível. E vai testemunhar. Você não fez esse testemunho, não vai morrer. Ele vai contar para a pessoa: eu conheci alguém que resistiu até o fim e passou. Sabia, se tivesse pedido hoje o Osvaldo queria alguém para conduzir ali, já está. Amém, amados? Não seja gerido pelo medo. Quando Deus te chama, quando Deus diz: filho, faça isso, Ele não vai te desamparar, Ele não vai te deixar na mão, Ele vai contigo até o fim, vai prover ao longo do caminho. Recursos não te vão faltar. Recursos não vão faltar. A tua fama virá do quê? Porque em algum momento, mesmo dentro da família, tem que tua cara tem que haver uma fama. E é nada, não alguém pode. As famílias já recebem mais. Nem vale a pena um gelo lixo. Alguém tem um conta, não vale a pena. Vamos nada, está de razão, zibala. A boa vida, o céu, tico. Ninguém tem um conta por ele. Ando mesmo, tem que tocar. Tem que ter esta fama. A gangue não vai jogar, ali a cara jogar um vida que tem boa. Tem que ser assim. Mas a fama do Abraão veio quando ele deixou de ser Abraão. Você continua com o teu mesmo nome, dependente, frouxo, medroso,
babaca, mesquinha, tola, preguiçosa. Continua com tudo isso. Mas você vai ganhar um novo nome quando ousar tomar uma atitude de abandonar as coisas que são responsáveis pelo nome que você carrega. É isso. Ali não dá uma canela. Evangelho só. Suca Jandini. Sai. Estamos falando. Queridos, Deus quer fazer grandes coisas na nossa vida. Deus quer fazer coisas novas, mas Ele nesta manhã diz: saia, saia, tem que sair. Deus queria levar Abraão para uma nova terra, que é uma nova zona de influências. Somos humanos, querendo nós aceitar ou não, mas nós vivemos sim de influências. A questão que fica é: de que tipo de influências nós vivemos? Há lugares, há meios e há pessoas de quem devemos sair para que de nós o Senhor possa fazer aquilo que Ele tem como plano. Tinha algo que o Senhor pretendia na ou com a vida de Abraão, mas vemos aqui que de certa forma o lugar onde ele estava condicionava aquilo que Deus pretendia. O lugar onde ele estava condicionava o que Deus pretendia. Onde você está? No que você está? Com quem você anda? Deus hoje diz: sai. Não é fácil, mas tem que sair. Eu lembro que na altura eu tinha amigos e na altura até nos chamávamos Five Star. Eu gramava muito os meus pros, eu amava muito eles. Até já tínhamos jurado lealdade eterna. Chegou um momento, eu tive que decidir. Tive que deixar as 4 estrelas ficarem aí e eu seguir. Doeu-se muito. E como doeu? Um deles, que é mais ousado, ele me diz: você, Elias, se Deus não tivesse feito manobras que fez até agora, estaríamos juntos no Tsakana agora. Conhece o Tsakana, né? É uma discoteca, né? Estaríamos juntos. Ele me diz: percebe? Mas eu tive que tomar uma decisão, tive que sair. E eu louvo a Deus porque eles hoje, um deles me ligou há dias me pedindo para ser padrinho do filho. E eu sozinho disse: os outros, você sabe, não vão trazer nenhuma influência para os meus filhos. Quero que seja você. O outro, esse que me disse, estaríamos juntos lá, quando as madames de meio emprego, vem chorar aqui comigo. Então eu vejo que tomei uma decisão acertada, porque quem sempre vai para o outro não sou eu, são eles que procuram a mim. São eles que procuram. Um deles até de jeito de me leva para Ingemar, para encontrar uma mulher como a tua. Sempre me diz, e já me deu como condição para vir à igreja.